turma, olá queridos alunos do 8º ano, aqui é o professor Gilson dos Santos. Estamos nós iniciando mais uma aula de Geografia. O objeto do conhecimento da nossa aula é as desigualdades no mundo atual, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Essa aula vocês poderão acompanhar no livro didático, nas páginas 83 a 85. Vou trazer aqui a definição. O que é a desigualdade social? Chamada também de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela, a desigualdade social, decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Podemos ainda definir a desigualdade social como a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. As principais causas da desigualdade social, elas são inúmeras, mas vamos aqui destacar algumas. As mais comuns são a má distribuição de renda, a má administração dos recursos, lógica de acumulação do mercado capitalista, o consumo mais-valia, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e educação, falta de oportunidades de trabalho e um grande mal que é a corrupção por parte dos nossos políticos, principalmente, dos nossos governantes. As consequências. Quais são as consequências da desigualdade social? Uma das consequências mais graves são a pobreza, a miséria, a favelização. Ademais, a desigualdade social também traz a fome, desnutrição, mortalidade infantil, aumento das taxas de desemprego, grandes diferenças entre as classes sociais, marginalização de parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país, aumento de índices de violência e criminalidade. Esses são os principais termos que podemos trazer, os principais agravantes das consequências das desigualdades sociais. Aqui esta figura, ela muito bem representa a desigualdade, a diferença social. Nós temos aqui, de um lado, os patrões, os empresários, pessoas com grande acúmulo de riquezas, e do outro lado uma grande diferença, principalmente os trabalhadores, com uma pequena riqueza, ou melhor, são pessoas que apenas recebem, têm uma renda para sobreviver, não conseguem acumular riquezas, apenas muitas vezes conseguem adquirir o necessário para sobreviver. Então a grande diferença social, ela é representada pelo acúmulo de riquezas nas mãos de uns e a pobreza por parte da grande maioria das pessoas. Nós queremos aqui também trazer na aula de hoje os conceitos da definição de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos. Um país desenvolvido é aquele que possui um alto nível de industrialização e renda per capita. Eles representam um alto IDH, o que é isso? Índice de Desenvolvimento Humano, e um nível de educação e qualidade de vida. Já os países subdesenvolvidos, um país subdesenvolvido é aquele pouco industrializado e tem uma baixa renda per capita. O seu IDH, o seu Índice de Desenvolvimento Humano, ele é baixo e os cidadãos têm um padrão de vida moderado e abaixo. Aqui neste gráfico, queria mostrar para vocês as
principais diferenças entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Desemprego e pobreza nos países desenvolvidos é baixo. Já nos países subdesenvolvidos, o desemprego e a pobreza é alto. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, nos países desenvolvidos, ele é alto. Já nos países subdesenvolvidos, já é baixo. As taxas de mortalidade infantil, nascimento, né, e morte, nos países desenvolvidos, essa taxa é baixa. Já nos países subdesenvolvidos, é alta. A educação nos países desenvolvidos possui alta taxa de alfabetização. Já nos países subdesenvolvidos, possui uma alta taxa de analfabetismo. A receita. Nos países desenvolvidos, esses países geram receitas através do setor industrial. Já nos países subdesenvolvidos, através de seus setores de agricultura e serviços, né? Tem uma grande diferença. A expectativa de vida nos países desenvolvidos, ela é alta. Já nos países subdesenvolvidos, é baixa. As condições de vida nos países desenvolvidos, boa. Os países subdesenvolvidos, moderada. Crescimento econômico. Os países desenvolvidos têm crescimento econômico estável e não dependem de outros. Já os países subdesenvolvidos, eles têm um desenvolvimento que depende dos países desenvolvidos para seu crescimento econômico. Distribuição de renda. Nos países desenvolvidos podemos dizer que ela é igual. Não quer dizer que também não venhamos ter pessoas pobres nos países desenvolvidos, mas ela é uma distribuição de renda igual. Já nos países subdesenvolvidos, a concentração ela se dá na mão de poucos e a grande maioria vive na miséria e na pobreza. Nós temos aqui exemplos de países desenvolvidos como a Noruega, Suécia, Suíça, os Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Itália. E os países subdesenvolvidos, nós temos a Índia, a Quênia, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia e a Turquia. Alguns exemplos apenas para exemplificar. Aqui eu trago para vocês, né, esse termo subdesenvolvido, ele atualmente é utilizado pela ONU como países em desenvolvimento, enquanto se usa termos para desenvolvidos e para subdesenvolvidos, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Também podemos chamá-los de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Em vez de usar o termo subdesenvolvido, podemos usar o termo em desenvolvimento. Aqui nós temos o mapa de 2015 da classificação, né, utilizado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Estes países em azul são os considerados países ricos, os países desenvolvidos. Já em vermelho são os considerados países em desenvolvimento. Então, turma, aqui encerramos a nossa aula e até o nosso próximo encontro.